Olá a todos! Vamos resolver o exercício sobre o subcapítulo Gráficos, Velocidade de Tempo, Deslocamento e Distância Percorrida. Analise o gráfico relativo a um movimento retilíneo. Indique, a linha A, os intervalos de tempo em que o movimento é retilíneo e uniforme. Vamos olhar para aqui, temos um gráfico velocidade-tempo. E agora queremos saber os intervalos de tempo em que o movimento é retilíneo e uniforme. Vamos relembrar. Um movimento retilíneo uniforme é descrito como um movimento de um móvel em relação a um referencial. Um movimento este ao longo de uma reta, de forma uniforme, ou seja, com velocidade constante. Portanto, queremos os intervalos de tempo em que a velocidade é constante. Como temos um gráfico velocidade-tempo, temos a indicação do valor da velocidade. Onde é que a velocidade é constante? Aqui, neste intervalo de tempo, entre 1 e 2, temos a velocidade constante e depois temos também entre 4 e 6. Portanto, a resposta seria t igual a 1, entre 1 e 2 segundos e t igual entre 4 e 6 segundos. B. Os intervalos de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente retardado. Vamos então recordar. Um movimento retilíneo uniformemente variado, podendo este ser retardado ou acelerado, o movimento uniformemente variado, também conhecido por MRUV, demonstra que a velocidade varia uniformemente em relação ao tempo. Portanto, no caso específico do movimento ser retardado, significa que o módulo da velocidade, ou o valor absoluto, diminui ao longo do tempo. Então vamos verificar. Antes de olhar para o gráfico, vamos verificar aqui as seguintes situações. Porque nós temos aqui situações em que a velocidade apresenta valores positivos e situações em que a velocidade apresenta valores negativos. Portanto, vamos verificar que sempre que a velocidade é positiva, significa que o móvel possui movimento no mesmo sentido da trajetória, ou seja, a trajetória e o movimento e a orientação do movimento estão no mesmo sentido. E aí temos velocidades positivas. Portanto, estamos aqui na parte de cima do gráfico, de 0 para cima, em que a velocidade é positiva. Quando temos velocidades negativas, o que é que isso significa? Quando estamos aqui na parte de baixo do gráfico, quando as velocidades são negativas, significa que o móvel está no sentido contrário ao da trajetória. Portanto, temos velocidades negativas. A pergunta é, os intervalos de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente retardado. Se é retardado, o módulo da velocidade diminui ao longo do tempo. Então, olhamos para o nosso gráfico e verificamos que o módulo da velocidade, a velocidade vai diminuindo, não é? De 4 para 3 para 2. Portanto, aqui não há dúvidas que o movimento é retardado. Depois, entre este intervalo, daqui a aqui, entre 2 e 3, também não há dúvidas, não é? A velocidade vai diminuindo de 2 para 1 para 0. Agora, onde é que surgem dúvidas? Surgem dúvidas na parte em que a velocidade é negativa. Muitos de vocês iriam selecionar esta parte do gráfico também como um movimento retardado, uma vez que está a descer. No entanto, isso não acontece. Porquê? Porque estamos a falar no valor absoluto da velocidade. E o que é que acontece aqui à velocidade? Em módulo, o valor está a aumentar, ou seja, ela inicialmente está em 0, depois passa para 1, menos 1 em módulo dá 1, depois passa para 2, está a aumentar, passa de 0 para 1 para 2, menos 2 em módulo é 2. Portanto, aqui neste pedacinho, o movimento não é retardado. Onde é que ele vai ser retardado? Na parte negativa, em que a velocidade é negativa. Vai ser retardado neste aqui, em que a velocidade passa de 2 em módulo, né? Menos 2 em módulo dá 2, passa de 2, depois para 1 e finalmente chega a 0. Portanto, está-se a aproximar de 0 e, portanto, o movimento é retardado. Os valores estão a diminuir.
Significa isto que temos, a resposta a esta questão era 3 intervalos, entre 0 e 1, entre 2 e 3 e entre 6 e 8. Vamos então para a opção C, os intervalos de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Então, já vimos o que era o movimento retilíneo uniformemente variado. O acelerado é o quê? É quando o modo da velocidade aumenta ao longo do tempo, portanto, o seu valor absoluto. Significa que temos aqui apenas um momento em que isso acontece. Se verificarem, ela passa de 0 para 1, que neste caso é menos 1, mas em módulo é 1, e depois passa para 2. A velocidade está a aumentar. 0, 1, até 2. Tá bom? Não se esqueçam que é sempre o valor em módulo. Portanto, só temos um intervalo entre 3 e 4 segundos. Claro que os intervalos têm sempre que ser lidos no eixo do X. Vamos então para a linha D. Ocorre os intervalos em que ocorre a inversão do sentido de movimento. Portanto, quando é que ocorre a inversão do sentido de movimento? Sempre que a velocidade muda de sinal. Isto é, intersecta o eixo do X. Onde é que ela intersecta o eixo do X? Apenas naquela ocasião em que ela passa de velocidade positiva para velocidade negativa. E, consequentemente, a nossa resposta era t igual a 3 segundos. Passamos para a linha E. Os intervalos de tempo em que o corpo esteve em repouso. Então, um corpo está em repouso quando a velocidade é 0. Portanto, os momentos em que a velocidade é 0 é apenas ali entre 8 e os 10 segundos. Olhamos para o nosso gráfico e verificamos que a velocidade aqui é 0. Os intervalos de tempo em que o deslocamento é positivo. Então, para pensar em deslocamento num gráfico de velocidade-tempo, temos que pensar na área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, que vai ser numericamente igual ao modo do deslocamento do corpo. Portanto, se queremos um deslocamento positivo, queremos o deslocamento ali na parte de cima do nosso gráfico, que corresponde a um ΔX maior que 0. E, consequentemente, como nós queremos os intervalos de tempo em que o deslocamento é positivo, basta-nos responder em termos do tempo, então é entre 0 e 3 segundos.